Faz 3 dias que as pessoas estão aqui me mandando vídeos do Caio Coppola e pedindo para que eu comente a respeito disso. Vários vídeos dele estão sendo circulando pela internet, inclusive pessoal da esquerda fazendo uso disso. E eu sinto muito em dizer, mas Caio Coppola, o seu argumento desta vez é absolutamente inválido. E eu vou dizer o porquê. Por que eu acho isso? O Caio Coppola é um cara que eu admiro muito, que ganhou o meu respeito principalmente quando fez aquela crítica independente dizendo que Bolsonaro não era leão nenhum. Era na realidade uma leoa. Estava disposto a fazer de tudo para proteger os seus filhos, inclusive colocou uma medalha lá no peito de Maia, Toffoli e Alcolumbre, quando chama as pessoas para uma manifestação que ele mesmo foi favorável às emendas impositivas, né? E a LDO, o filho dele era líder do partido e não estava lá nem para lutar contra a LDO, que tirava toda essa grana do governo. Mas desta vez, Caio Coppola está absolutamente errado. Eu vou mostrar para vocês o porquê. Ele começa aqui, ó. Estados Unidos, o novo coronavírus matou aproximadamente 2.500 pessoas até esse momento. Só que, em comparação, né, cerca de 5.000 americanos morrem engasgados por ano, né, o dobro do número de vítimas da Covid. Essa é uma comparação, no mínimo, infeliz. Porque quando você está falando de uma doença contagiosa, esses números acabam subindo em progressão geométrica. Outra coisa, as pessoas que morrem engasgadas morrem de maneira esparsa durante todo o ano, que são absorvidas de maneira tranquila pelo sistema de saúde. Você já viu, por acaso, alguém sabe me dizer aí, se uma pessoa que engasga precisa de um leito de UTI para ficar 5 dias entubado no hospital, às vezes mais, 14 dias entubado no hospital? Ou se o engasgamento é altamente contagioso para deixar as pessoas 15 dias de cama sem poder trabalhar? É muito complicado, cara. As pessoas acima de 60 anos é como se fosse uma roleta russa. É uma chance em 4 de ir pro caixão, cara. Então é realmente bastante complicado. É, no mínimo, uma comparação muito infeliz. Ninguém vai mandar as pessoas pararem de comer por causa do risco de morrer engasgado, né? Isso seria a mesma coisa que sacrificar o boi para matar o carrapato. Então, nessa linha de raciocínio, a reflexão que eu queria propor é a seguinte: faz sentido mandar todas ou quase todas as pessoas pararem de viver por tanto tempo por causa de uma doença que tem baixa letalidade, grupo de risco definido e que a transmissão é virtualmente impossível nos Estados Unidos? O pessoal tem colocado esse vídeo na internet, mas assim, nós podemos discutir se as medidas que estão sendo tomadas em São Paulo e no Rio de Janeiro, elas são as mais adequadas. O Dória com certeza é um safado, um pilantra, que ontem mesmo estava lá elogiando Lula. Nós temos nossas diferenças ideológicas. Não, meu amigo, Lula é um criminoso que inclusive fez com que o Brasil trilhasse um caminho de empobrecimento por causa da sua propinocracia, que deixou a situação que nós vivemos hoje ainda pior. Então Dória é um cara que eu jamais na minha vida votaria. E o Witzel também, você vê cenas no Rio de Janeiro, pessoas indo aos caixas, sendo levadas algemadas para casa. Isso é realmente um absurdo, tá? Então nós podemos discutir se essas medidas que esses governadores estão tomando, algumas também com efeitos eleitoreiros, se elas são a melhor solução ou não. Mas você não pode minimizar isso que está acontecendo com pessoas engasgadas, porque não faz o menor sentido, Caio. No Equador, as pessoas estão queimando corpos no meio da rua, cara. Isso é um absurdo. Na Itália, ontem, foram mais 700, quase 750 pessoas. É uma coisa realmente terrível. A Espanha está seguindo um rumo de 1.000 pessoas por dia. Não dá para chegar e comparar com pessoas engasgadas. Porque se você pega aqui o gráfico de doenças, né, você veja que o Covid ele vem avançando pouco a pouco, olha só. De repente, ele se transforma na maior causa de morte
por doenças no mundo. Olha só, dia 23, 24, 25, 27, no dia 27 de março, ele já é a principal causa de mortes no mundo. Então, Caio, eu peço para que você considere essa posição que você está tomando. Eu peço para que você considere isso com bastante seriedade. Um outro vídeo que o pessoal tem mandado do Caio Coppola é esse daqui, ó. E ainda tem o fator da baixa letalidade desse novo vírus, né? E aqui eu reproduzo os números trazidos pelo próprio Dr. Wong, né, em entrevista à CNN Brasil. Né? Em pacientes até 10 anos de idade, a mortalidade beira 0%. Entre 10 anos e 60 anos de idade, a mortalidade é de 0,2%. Então vamos colocar isso em números, pessoal. Significa que a cada 1.000 pessoas infectadas, 2 morrem. Então, se 1 milhão de pessoas forem infectadas, a estimativa é que morram 2.000 pessoas. Então, se 1 milhão de pessoas forem infectadas, a estimativa é que morram 2.000 pessoas. Aí o pessoal faz essa zoeira na internet e mostra logo em seguida os dados reais. Nós temos quase 1 milhão de casos de coronavírus, tá? Quando isso aqui foi mostrado, então 964 mil, hoje é mais de 1 milhão. E as mortes estão quase em 50 mil. Então esses são os dados que nós temos. Ainda que você fale que existe subtestagem e tudo mais, os dados do Dr. Wong, eles falham a análise da realidade. Simples assim. Então não é à toa que as juntas médicas das maiores potências do mundo, então você vai pegar os Estados Unidos, você vai pegar o Reino Unido, a junta médica dos maiores infectologistas, dos toxicologistas, dos maiores médicos do mundo, junto com essas pessoas, e Donald Trump e Boris Johnson, vai falar o quê? Que são esquerdistas, que são centristas, que são dorianos, que são comunistas. Eles estão falando a respeito do distanciamento social e com medidas cada vez mais sérias. Ou seja, os números do Dr. Wong não conseguem abarcar a realidade. Na realidade nós temos 1 milhão de casos e 50 mil mortes, não 2.000. E esses são os dados que nós temos. Peço perdão aí do caminhão passando, fazendo discurso de ódio aqui, tá bom? Mas esses são os dados que nós temos. Olha, é realmente muito triste. Eu vou usar o meu canal sim para alertar as pessoas. É claro que uma pessoa que precisa colocar o seu prato de comida na mesa é uma situação absolutamente terrível. Tem que se fazer, né? Você não pode chegar e falar para essa pessoa, não sei o que lá, fica em casa morrendo de fome. É claro que não tem o que falar, cara. Isso daqui, em todo lugar que passou, a tragédia econômica nos países é terrível. Mas não se pode fazer isso, dizer que não é nada. Esses malucos terraplanistas, eles já estão querendo marcar uma... Tá lá o gengivão do Terça Livre e tudo mais, e aquele outro tetola de lá, querendo marcar uma manifestação pro dia 5, baseada nisso, baseada em dados falsos. Não é à toa, cara, que isso está acontecendo em todos os países, na Espanha. Aí vocês pegam o quê? Qualquer pessoa pega um cara como Osmar Terra, tá aí, ó, Ministério de Osmar Terra contrata empresa investigada pela Polícia Federal. Ó, no ano de 2017, um relatório de auditoria da Controladoria Geral da União havia apontado fraudes milionárias do contrato do governo Temer com a B2T, do Ministério do Osmar Terra. Agora, o Osmar Terra é a grande sumidade para esses caras. Ninguém mais do mundo presta, é Osmar Terra. Você pega o Imperial College dizendo que se nós não tivermos medidas restritivas, nós vamos ter 212 mil mortes aqui, com as medidas de isolamento social mais rígidas. Se for feito tudo, no máximo 44 mil mortes aqui no Brasil, ou seja, não é só um engasgadinho, Caio. Tá? A Oxford prevê 500 mil mortes aqui no Brasil, se não fizer nada. Esse mesmo Osmar Terra é o cara que diz que a Holanda não fez absolutamente nada e as coisas lá estão a maior maravilha, o que é uma mentira. O povo lá tem a consciência de que precisa permanecer em casa e você vê notícias como esta. Olha só,
A quarentena tem transformado Amsterdã em uma cidade fantasma. Esta é a realidade. O povo lá tem a consciência de que precisa permanecer em casa. Ontem mesmo fiz um vídeo a respeito do Silas Malafaia aqui. Então não é possível. O mundo inteiro, então, está errado e baseado em absolutamente nada, em dados absolutamente falhos. Nós vamos acreditar em quem? No mito, o mito, tal, que diz que o Mandetta precisava ter humildade e tudo mais. Estou me bicando com o Mandetta. Posso pensar em mandá-lo embora, precisa ter mais humildade e tudo mais. O cara lá fazendo o trabalho dele, tentando a todo momento não só não mexer com o ego do mito, mas fazer aquilo que é certo. Não é possível isso. E esta inconsequência das pessoas que dizem que isso é uma gripinha, que isso é um resfriadinho, que isso é um engasgamento, nós vamos ver o resultado disso nos próximos 30, 40, 60 dias. E aí, meu amigo, as credibilidades vão ser levadas para o ralo, para a lata do lixo. Então eu peço com bastante sinceridade, considere isso. Donald Trump não é nem o idiota não, Boris Johnson não é nem o idiota não. E o Chris Atkins disse, se não tomarem medidas agora, se as pessoas não se conscientizarem agora, aí sim que a chuva de mortos vai ser absolutamente inexorável.